Livro do profeta Ageu. Gostaria de tecer alguns comentários introdutórios importantes. O primeiro é que, às vezes, eu fico olhando o comportamento da igreja, eu que fico nos bancos, às vezes, ouvindo o pastor Fábio pregando, né? Aqui em cima pode não parecer, a gente não observa tudo, tá? A gente está muito focado na entrega do sermão, na exposição do texto, da palavra de Deus, em explicar e aplicar. Às vezes a gente olha algumas reações, mas a gente não consegue olhar tudo, tá? Mas eu gostaria de ressaltar algo que é muito importante. Todas as vezes que a gente prega a palavra de Deus, a gente passa, às vezes, alguns dias, muitas horas de preparação. E quando a gente faz isso, a gente faz sempre pensando como que isso se aplica primeiro para a gente. Pelo menos comigo é assim. Então, eu sempre faço uma reflexão sobre o que isso se aplica à minha vida. É para mim. Mas eu entendo que eu sou, um homem sujeito às mesmas paixões que a igreja, com as mesmas fragilidades, caído, pecador, carente da graça de Deus, dependente completamente, totalmente, desesperadamente da graça de Jesus. Então, isso nós repassamos para a igreja, sabendo que o meu vaso, ele é de barro. Então, a gente precisa lembrar a igreja que, quando nós estamos ouvindo um sermão, essa mensagem não é para aquele que não esteve aqui, para aquelas pessoas que não estão aqui nesses bancos. Essa mensagem é para todos vocês que estão aqui. É para mim e para vocês, para todos nós. Para não passar a ideia de que, isso aí é mais para ele, é mais para ela. Tudo que foi exposto aqui é para a igreja que está aqui, é para o povo de Deus. Então é com muita humildade que eu estou aqui expondo esse texto, mas é com muita humildade que a gente também tem que ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente, não estou querendo mandar em direto, mas a gente fala Deus, a gente, olha aí, irmão, se você tivesse aqui, não, eu estou aqui. A gente precisa se apropriar das advertências, a gente precisa se apropriar dos confrontos, das exortações, e às vezes até dos consolos, dos incentivos, tá? Então isso precisa ficar claro, porque às vezes a gente está falando coisas, às vezes a reação parece, muito obrigado, tá? E às vezes a gente está confrontando, o pessoal bate palma, às vezes a gente está falando coisas encorajadoras, o pessoal às vezes parece estar triste. Então, assim, eu não tenho como controlar o alcance daquilo que a gente está ensinando, mas eu preciso lembrar os irmãos qual deve ser a postura correta, não só de quem expõe a palavra de Deus, mas também de quem recebe, tá bom? Amém? Ageu capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 ao 15, nós vamos ler o capítulo todo, tá? Mas eu prometo para vocês que eu vou tentar ser bem objetivo aqui, tá? Deixa aberto aí no capítulo 1, no versículo 1 ao 15. Hoje eu quero falar um pouco sobre prioridade. Eu tive pregando um pouquinho sobre isso acho que um mês, sei lá, acho que foi ano passado esse capítulo, e eu revisitei essa exposição e optei por trazê-la novamente aqui. Me abençoou muito, eu quero abençoar os irmãos, porque eu percebo que existe uma dificuldade em nós, no que diz respeito ao modo como nós administramos as nossas prioridades. Nós vivemos em uma época de muita agitação, nós temos muitas obrigações, muitos compromissos, e nós precisamos o tempo todo escolher, tomar decisões, né? O que vem primeiro, o que vem depois, o que é mais importante, o que é emergência. Hoje em dia existe o que é prioridade, mas hoje as pessoas estão conflitando entre o que é mais importante e o que é emergencial, né? No meu trabalho existe muito isso. Então, é muito importante que a gente entenda o que significa. O que significa prioridade? E prioridade é aquilo que nós damos mais importância. É tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar e consideramos como algo essencial. E em nossa vida isso significa decidir onde nós vamos investir o nosso tempo, energia e recursos. Prioridade é isso. Você quer saber o que é a sua primeira prioridade? É fácil, é só você perceber, é só você notar onde você mais dedica o seu tempo. Mas onde você investe o seu tempo, a sua energia e os seus recursos dados por Deus nessa terra. E quando nós falamos sobre priorizar o reino de Deus, nós estamos falando em colocar os planos de Deus acima de todos os nossos planos. acima dos nossos interesses pessoais e muitas vezes interesses
egoístas, que não compartilham dos mesmos objetivos e alvos, até mesmo dos projetos divinos. Isso não significa abandonar outras áreas que são muito importantes na nossa vida, como nosso trabalho, família ou até mesmo lazer. Tudo isso é bênção de Deus para a nossa vida. Deus não condena o lazer, Deus não condena o trabalho, Deus não condena a família, muito pelo contrário. Deus é o Deus de toda a terra, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do trabalho, foi Ele que criou o trabalho, foi Ele que projetou a família, foi Ele que projetou o dinheiro, e foi Ele que projetou o descanso, o lazer. Tudo foi projetado por Ele. Então nós precisamos entender que quando nós falamos em priorizar o reino de Deus, nós não estamos querendo ensinar a igreja a abandonar as outras áreas da nossa vida, porque seria um tremendo contrassenso dizer isso para a igreja. Nós estaremos contradizendo o que o próprio Deus criou para o nosso próprio bem e para a glória do seu nome. Deus, Ele é glorificado no nosso trabalho. Deus, Ele é glorificado em nossa família. Deus, Ele é glorificado em nossos relacionamentos. Deus é glorificado na nossa renda. Deus é glorificado no nosso lazer. Deus é glorificado no nosso tempo. Essa é a visão que a gente precisa ter de mundo, como o pastor Fábio ensinou aqui. É dito que a mãe de Martim Lutero, se eu não estou enganado, ela glorificava a Deus lavando a louça da sua casa. A gente pensa que viver para a glória de Deus é viver enclausurado dentro da igreja. Mas, na verdade, o reino de Deus, ele abrange todas as áreas da nossa vida, incluindo esse momento que nós estamos vivendo agora aqui, em comunidade de fé. Assim, o reino de Deus, ele deve influenciar a maneira como nós lidamos com tudo ao nosso redor, para que ele seja sempre glorificado em todas as áreas da nossa vida, incluindo as nossas ações. E o texto de Ageu, que nós acabamos de ler, que nós vamos ler agora, o capítulo 1, do versículo 1 ao 15, ele fala sobre uma época em que o povo de Deus deixou de priorizar o seu reino e passou a colocar acima dos planos de Deus os seus planos pessoais. E eu fiquei pensando, enquanto eu estava lendo esse texto, será que eu tenho colocado os meus planos em primeiro lugar, acima dos planos de Deus? Eu fiquei pensando em que área da minha vida eu não tenho glorificado a Deus, em que área da minha vida eu tenho negligenciado o projeto de Deus. E eu pergunto a você, meu irmão, e eu pergunto a você, minha irmã, será que nós não temos negligenciado o nosso papel, não temos sido negligentes para com o reino de Deus, com o projeto de Deus, com a obra de Deus, com os planos de Deus, em alguma medida? Então, vamos ler agora o capítulo 1 de Ageu, e depois explorar esse texto, porque é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Diz assim o texto sagrado: no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, do primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Então assim diz o Senhor dos exércitos: considere o que tem acontecido com vocês, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um assopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa.
Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Ou seja, esse texto aqui ele cobre o momento da primeira pregação de Ageu até o momento em que ele responder essa pregação, 23 dias. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Ageu ele pregou para os exilados que voltaram do cativeiro babilônico. Eles ficaram exilados por 70 anos, como Jeremias havia profetizado. E o rei Ciro, rei da Pérsia, né, melhor dizendo, ele autorizou o retorno dos judeus que estavam exilados durante 70 anos para Jerusalém, autorizando eles reconstruírem o templo que estava em ruínas. O próprio Deus havia dito que estava usando Ciro, embora fosse um rei pagão, para o cumprimento dos seus propósitos soberanos, proporcionando para eles os recursos para a reconstrução do templo. Se você quiser mais informações sobre o pano de fundo histórico de Ageu, basta apenas você consultar o livro de Esdras. E essa profecia, ou pelo menos essas pregações mencionadas aqui no livro do profeta Ageu, elas cobrem uma narrativa que pega do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Porém, eles lançaram apenas os alicerces. Eles voltaram com a corda toda, com gás. E eles lançaram os alicerces, chegaram até construir o altar. Mas devido à oposição enfrentada pelos samaritanos que estavam habitando aquela região, a obra ela foi interrompida. O templo ele era mais do que uma estrutura física, ele era o centro do culto, o centro da adoração de Israel, era onde os sacrifícios pelos pecados eram oferecidos para a expiação do pecado, da culpa do pecado, e era onde a presença de Deus habitava com eles. Mas esse templo, o lugar da adoração, o lugar do perdão, o lugar da reconciliação, o lugar da restauração e da mediação entre Deus e o povo, a habitação de Deus com eles, estava em total ruína. E durante esse tempo, os judeus, eles se focaram em suas próprias necessidades e projetos pessoais, deixando o templo de lado. Só para você ter uma ideia, o templo ficou em ruínas durante mais de 16 anos. Mais de 16 anos. Entre o momento em que eles receberam a oposição para a reconstrução, até o momento em que Deus levantou o profeta Ageu para desafiá-los a recomeçarem a construção. Porque como construir é mais fácil do que reconstruir, a mensagem do profeta é para desafiar os judeus que voltaram do cativeiro babilônico a saírem da sua zona de conforto. O Senhor toma providências a fim de que o seu povo tomasse ou retomassem, por assim dizer, as obras do templo. E foi nesse cenário que os profetas Ageu e Zacarias surgiram, encorajando o povo a retomarem as obras do templo. Sempre que o povo de Deus se recusa a priorizar a obra de Deus, Deus toma providências para tirar o seu povo da sua zona de conforto. Vou repetir. Sempre que o povo de Deus se recusa a priorizar a obra de Deus, ele toma providências para tirar o seu povo da zona de conforto. E esse texto, portanto, ele nos mostra que o Senhor, ele chama o seu povo a
priorizar a sua obra. Mas como Deus ele faz isso? Como Deus ele chama? Como Deus ele desperta o seu povo para priorizar a sua obra? Nós podemos perceber que dos versículo 1 ao versículo de número 11, há uma pregação, um chamado de Deus. Nós vemos esse chamado de algumas maneiras. E dos versículos 12 ao versículo 15, o efeito da pregação, o efeito causado pela palavra de Deus e a resposta obediente do povo à pregação do profeta Ageu. Mas a pergunta é, como Deus ele desperta o seu povo? Como Deus ele chama o seu povo a priorizar a sua obra? Deus ele faz isso de 3 maneiras, e esse texto nos mostra isso. E a primeira maneira de Deus despertar o seu povo para colocar a sua obra em primeiro lugar, em vez das suas vontades, os seus planos pessoais, é advertindo o seu povo da sua negligência espiritual, conforme nós lemos do versículo 1 ao versículo 4. Essa advertência de Deus, ela é, em primeiro lugar, dirigida à liderança. Mas é dirigida à liderança em relação à negligência espiritual do povo de Deus. Ele dirige essa advertência a Zorobabel e a Josué. Zorobabel ele é descendente de Davi, ele era o responsável pelas questões civis do povo naquela região. Ele era um descendente de Davi e ele tinha uma responsabilidade em liderar não apenas o povo que saiu do exílio, mas também de liderar o povo e ajudar o povo à restauração da sua identidade nacional no plano de Deus. O povo de Judá, o povo de Israel, eles não eram como o povo que nós vemos aqui. Às vezes a gente fala assim, o Brasil é do Senhor. Gente, o Brasil não é o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. O povo de Deus somos nós. Essa é a nação de Deus. Eu só estou falando isso para corrigir essa percepção distorcida e errada. Infelizmente, por causa de púlpitos, com pessoas despreparadas, transmitindo uma mensagem que distorce a verdadeira realidade espiritual do povo de Deus em relação ao plano de Deus para a igreja. Mas Josué ele era o sumo sacerdote. Ele era responsável pela comunhão do povo com Deus, por restaurar a identidade espiritual do povo. Ambos lideravam o povo e eles tinham um papel crucial na restauração nacional e espiritual deles, e é para eles que essa mensagem é dirigida. Mas entenda que essa mensagem, embora possa parecer uma advertência contra eles, a advertência ela aparece em relação ao povo que eles estavam liderando. A advertência é contra as desculpas do povo. O texto diz que este povo diz que ainda não é o tempo. Ou seja, de cara nós logo percebemos que o povo estava dando uma desculpa para não reconstruir o templo. O povo estava 16 anos com o templo em ruínas, acomodados e negligenciando aquela realidade. Imagina meu irmão, imagina minha irmã. Todos os dias em Jerusalém eles saíam para trabalhar, todos os dias eles saíam para estudar, todos os dias eles tinham uma rotina no cotidiano deles, eles viam o templo em ruínas. Pare para pensar, não é possível que não passasse pela cabeça deles alguma percepção de que eles precisavam fazer alguma coisa para retomar a reconstrução daquele templo. Mas eles, durante esse período, eles não só se acomodaram, mas eles descobriram uma maneira de justificar a negligência espiritual deles. E o povo de Deus, ele é acusado por sua negligência, ele é advertido por sua negligência. Nesse contexto, eles são acusados por sua hipocrisia. Muitos estudiosos chegam a tentar responder as razões deles se justificarem dessa maneira. Alguns chegam até a discutir sobre a possibilidade deles terem interpretado as profecias de Ezequiel de maneira errada, porque Ezequiel foi um profeta do exílio babilônico. E ele falava que o Messias ele entraria no templo e ele traria restauração. Pode ser que eles estivessem responsabilizando o Messias de fazer um trabalho que Deus estava exigindo deles. Essas profecias, elas teriam um pleno cumprimento com a chegada do Messias. Mas o propósito pleno de Deus não seria com a sua entrada no templo em si, mas a cegueira espiritual deles era tão grande que eles não conseguiam fazer uma interpretação correta dessas profecias. Há também quem diga que eles tivessem feito uma interpretação errada das profecias de Jeremias, por causa da exatidão do tempo em que duraria o exílio babilônico.
O tempo profetizado por Jeremias era de 70 anos. E esse tempo ainda não tinha sido cumprido completamente. Ainda iria se cumprir, mas eles estavam voltando ainda do exílio. Nem todos tinham voltado do exílio ainda. Uma parte dos moradores, dos habitantes de Judá, eles tinham voltado nessa primeira remessa. Ou seja, o tempo ainda não tinha cumprido. Mas isso é tão contraditório, é um contrassenso nessa desculpa, nessa objeção do povo, porque eles já tinham voltado do tempo. Então não havia motivos para que eles se recusassem a reconstruir, a se envolver com o projeto de Deus, a se envolver com o plano de Deus. E os versículos seguintes mostram a hipocrisia deles, mostra como eles não tinham amparo suficiente, as desculpas deles eram frágeis, e por isso eles estão sendo acusados de hipócritas. Porque enquanto o templo estava em ruínas, eles estavam vivendo em casas de fino acabamento. O termo aqui é casas de luxo, é casa de fino acabamento, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Eles estavam vivendo no maior luxo, e o templo de Deus em ruínas. A acusação é pelo descaso deles. Portanto, todas aquelas objeções, por mais que elas pudessem fazer sentido, elas não tinham amparo nenhum, e elas estavam arrancando de Deus um tremendo descontentamento. Veja como Deus se dirige a eles. Este povo, Deus não fala o meu povo, este povo, em vez de meu povo. Eles dizem que ainda não é o tempo. Não é o tempo, mas é tempo de vocês viverem na prosperidade, é tempo de vocês pegarem todos esses recursos, esse tempo, essa energia que vocês têm e colocar na vida pessoal de vocês, enquanto a minha casa está em ruínas. E eles são advertidos dessa maneira. Mas o texto não para por aí. O texto ele nos mostra que durante aquele período eles caíram, foi num tremendo desânimo e passaram a colocar desculpas nas dificuldades, nas circunstâncias, para não priorizar a casa de Deus, a obra de Deus. E normalmente dizemos isso quando nós não priorizamos algo, quando nós não colocamos em primeiro lugar algo que deveria ser priorizado. Nós dizemos que não temos tempo para algo porque não consideramos prioridade, não é isso? Não, olha só, estou sem tempo. A gente não faz isso muitas vezes? Hoje eu não estou com tempo. Vamos marcar. A gente faz assim uns com os outros, né? Vamos marcar, a gente fica nesse marcar, e a gente não marca nada. É isso que acontece. No fundo, não é falta de tempo, mas é uma questão de escolha, porque muitas vezes nós priorizamos o que achamos mais importante. E no caso deles, tudo era mais importante, menos a casa de Deus, menos o projeto de Deus, menos a glória de Deus, menos a obra de Deus. Eles não estavam colocando a casa de Deus, o projeto de Deus, a obra de Deus em primeiro lugar, porque não era importante para eles. Mas a palavra de Deus, ela não só advertiu a negligência espiritual, ela também exortou a uma mudança de prioridades erradas, conforme está escrito dos versículos 5 a 11. Vamos ler. Versículos 5 a 11, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte e tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A exortação aqui é para considerar os seus caminhos. Em algumas traduções aparece: considere o vosso passado, ou vejam aonde os seus caminhos os levaram, na NVI. O cativeiro, ele foi a consequência do pecado, da desobediência.
E eles tinham voltado do cativeiro pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Muitos povos tinham sido dizimados em muitas guerras, mas Deus preservou Israel. Ele preservou a descendência de Abraão, ele preservou o seu povo, mas o seu povo mais uma vez estava demonstrando a sua teimosia, a sua obstinação em desobedecer a Deus e os seus planos, mostrando que a raiz, ela continua presente, a raiz no coração. A desobediência está no coração do pecador, está no coração do povo, está no coração dos descendentes de Adão, porque embora nós sejamos descendentes de alguém biologicamente, nós descendemos de um único casal, um casal que caiu no Éden, um casal que desobedeceu, e ele submeteu a raça humana a essa herança. Nós carregamos essa herança, esse povo carrega essa herança, e é por isso que esse povo insiste em desobedecer a Deus. E quando nós vemos essa exortação, é uma exortação para chamar o povo ao arrependimento, é para chamar o povo a uma reflexão. Reflita onde os seus caminhos estão te levando. Veja o seu passado, veja o que aconteceu, como vocês foram parar no cativeiro, as consequências do pecado de vocês. Deus está chamando eles a uma reflexão profunda, não só pelo que a desobediência deles causou, mas o que a obediência deles estava causando naquele momento. Os reflexos da desobediência, o fato deles estarem teimando, e eles estarem vivendo em momentos de aflição, isso já mostra a cegueira deles, a cegueira espiritual deles, porque toda aquela aflição estava sendo causada por eles mesmos. E a pior coisa que tem, é quando o povo de Deus é o causador da aflição, é quando o povo de Deus é o causador da angústia, da dor, do sofrimento de outras pessoas, e era a desobediência deles que estava trazendo sofrimento para eles e aflição naquela terra. Eles estavam vivendo como verdadeiros inimigos de Deus, e Deus estava frustrando os seus planos. Nós gostamos muito daquele slogan: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e quando Deus é contra o seu povo, quem é a favor do seu povo? Quem poderia defendê-los? Quem poderia livrá-los? Quem poderia tirá-los daquela situação? E o próprio Deus estava se levantando e usando o profeta para chamá-los a considerar as consequências das suas decisões erradas, a consequência da sua desobediência, da sua rebeldia, da sua rebelião contra as leis de Deus, para que eles pudessem se arrepender, colocar a mão na consciência e mudar as suas prioridades erradas para colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O povo estava sofrendo por causa disso. Mas é muito importante entender que eles estavam debaixo da maldição da aliança. No Antigo Testamento, as bênçãos, elas estavam condicionadas à obediência. Quando o povo desobedecia, eles quebravam essa aliança, e Deus prometia castigá-los. Era uma resposta de Deus contra o pecado deles. Deus estava dando uma resposta à rebeldia deles. Conosco acontece algo bem diferente hoje, mas eu preciso que vocês entendam que existe essa diferença, porque o meu objetivo aqui não é colocar medo em vocês. O meu objetivo não é dizer que se você desobedece, se você está falhando, se você está deixando de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, Deus ele vai destruir a sua lavoura, Deus ele vai destruir a sua despensa, Deus ele vai te amaldiçoar. Até porque a intenção de Deus ao exortá-los não era mantê-los debaixo daquela maldição, não era mantê-los debaixo daquele castigo, sofrendo. Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer em ver a aflição daqueles que desobedecem, e é por isso que Deus se levanta como um Deus misericordioso, como um Deus gracioso, chamando esse povo a voltar para Ele. E Ele está falando: peguem a madeira, voltem a trabalhar, voltem a construir a minha casa, voltem a priorizar o meu reino, a minha obra, o meu projeto, porque dessa casa eu me alegrarei, eu me agradarei. Portanto, essa insistência de Deus em ver o seu povo se mobilizando para priorizar o seu projeto, a reconstrução do templo, se baseia no fato de que Deus é gracioso e porque Ele tinha expectativa em receber os louvores e a glória do seu povo, a glória que lhe é devida.
Deus tem direitos sobre nós, Deus tem direito sobre o seu povo, Deus tem todo o direito de receber a honra, Deus tem todo o direito de receber a glória, Deus tem todo o direito de receber a adoração do seu povo, e é por isso que Ele está criando os meios e tomando providência para que o seu povo se volte para Ele, apesar da sua rebeldia obstinada. Apesar disso, curiosamente, o amor de Deus ele fica evidente quando Ele mesmo providencia os meios para que o povo obedeça. A madeira, tudo que eles precisavam já estavam disponíveis. Isso mostra que as suas obstinações e até mesmo objeções seriam resolvidas de forma extraordinária quando o rei Dario autorizou os recursos do tesouro persa para a reconstrução do templo. E embora eles tenham vivido durante 16 anos naquela estagnação, naquela negligência, naquela obstinação, Deus já tinha movido os recursos para que eles pudessem construir. E a ordem do rei agora era que eles reconstruíssem o templo em 4 meses. O tempo que eles ficaram parados, agora eles tinham que compensar tudo com velocidade. Olha como Deus ele faz as coisas. Isso está em Esdras capítulo 6, versículo 8 e 9. Portanto, os materiais já estavam disponíveis. E tudo o que faltava era o que Deus já tinha colocado à disposição deles, para que eles pudessem atender o chamado de Deus e renovar o seu compromisso com Ele. Mas Deus desperta o seu povo não apenas confrontando, advertindo, mas Deus também Ele desperta o seu povo consolando os remanescentes. Versículo 12 e versículo 15. Vamos ler? Diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Meus irmãos, a resposta à pregação de Ageu, ela foi unânime. Todos responderam à pregação de Ageu. Zorobabel e até mesmo Josué, desde a liderança até os remanescentes do povo. Todos. Foi unânime. Seria tão bom, né, se todas as pregações aqui da igreja, né, de advertência, de convocação, de chamado do povo, fossem respondidas com a mesma intensidade e com unanimidade, assim como foi respondida aqui nessa ocasião. E a resposta ela foi rápida. Levaram apenas 23 dias, desde o momento em que Ageu pregou para eles, advertindo, exortando, até eles darem uma resposta em obediência. Deus trabalhou no coração deles. Veja que Deus ele está fazendo tudo. Deus levanta o profeta prega para eles, o coração deles é dilacerado, o coração deles é tomado por um temor, eles são despertados e eles respondem em obediência a Deus para reconstruir o templo. E o templo de Deus, os planos de Deus não foram frustrados, eles priorizaram o reino de Deus, a obra de Deus e o projeto de Deus. E isso nos mostra, meu irmão e minha irmã, o poder transformador da palavra de Deus, como o pastor Fábio mesmo pregou hoje de manhã, que nunca volta vazia. Ela age como uma espada de 2 gumes, penetrando o coração e despertando mudanças reais. É isso que a palavra de Deus precisa fazer no coração do povo de Deus. É isso que a palavra de Deus precisa fazer no meu coração. É isso que a palavra de Deus precisa fazer no seu coração. A palavra de Deus, ela não só exorta. A palavra de Deus, ela não só adverte. A palavra de Deus, ela corrige, ela consola. E nós precisamos responder em obediência pelo poder da palavra de Deus. E foi com temor que o povo respondeu essa palavra. E isso demonstra um profundo arrependimento deles.
E foi sob os efeitos desse arrependimento, desse temor, que o próprio Deus consolou os remanescentes, dizendo: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Eles estavam temerosos, mas não com aquele medo, aquele pavor. Muitas vezes nós queremos impor medo nas pessoas e fazê-las obedecer às nossas ordens. Quem é gestor? Muitos gestores, maus gestores fazem isso, maus líderes fazem isso, mas o propósito de Deus, ao produzir esse temor no coração deles, era despertá-los para viver no centro da sua vontade, mas um temor sadio, ao mesmo tempo consolado pelo seu espírito. Tremendo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é um privilégio, porque a despeito da rebeldia do povo de Deus, Ele toma providências para não deixar o seu povo acomodado no pecado, não deixar o seu povo negligente espiritualmente, não deixar o seu povo em rebeldia e em pecado. Ele toma ação graciosamente para transformar a realidade do seu povo e fazer o seu povo viver na perspectiva correta, priorizando o seu reino, priorizando a sua justiça e vivendo para a glória do seu nome. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês: qual é o templo que precisa ser priorizado hoje? Qual é o templo? Que tipo de templo nós precisamos priorizar? Esse episódio aqui ele serve como um alerta para nós. Não porque o templo físico ele seja a nossa prioridade hoje, mas porque Cristo edificou o verdadeiro templo quando Ele ressuscitou dos mortos. As autoridades religiosas não entenderam quando Jesus falou que se o templo ele fosse destruído um dia, ao terceiro dia ele o ressuscitaria, e ele foi julgado injustamente por isso, usando essas palavras de maneira distorcida, porque ele estava se referindo ao seu corpo, porque ele seria morto, e ao ressuscitar, ele edificaria a igreja dele. A igreja dele, portanto, é a preocupação que nós precisamos ter em pleno século 21. E isso não significa negligenciar a estrutura da igreja local. Nós precisamos nos preocupar com a parede, nós precisamos nos preocupar com a organização, nós precisamos nos preocupar com todas essas questões administrativas e organizacionais da igreja, estruturais, mas nós precisamos entender que o maior cuidado que eu e você, nós devemos ter, crentes em Jesus, é como nós estamos trabalhando, é como nós estamos servindo, como nós estamos nos posicionando em relação à igreja que Cristo edificou com a sua morte, a igreja que Ele salvou, que Ele redimiu e deu a sua vida por ela. A igreja, ela é o edifício espiritual. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele edificou a sua igreja, e a igreja no Novo Testamento, ela é descrita como um edifício espiritual, e nós somos os crentes como pedras vivas, e Cristo, Ele é a pedra angular, ou seja, a pedra principal dessa construção. Portanto, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade muito importante como pedras vivas, como edifício espiritual, como igreja de Deus, como corpo de Cristo. Nós temos uma responsabilidade com a saúde dessa igreja, com as pessoas que Cristo salvou, com as pessoas que Ele redimiu, com as pessoas que Ele comprou com seu sangue. Se nós sairmos daqui hoje, Deus não vai ficar aqui. Quando nós temos uma festa na igreja, a gente sai e aqui vira um outro ambiente. E isso é uma demonstração clara de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, Ele habita no coração do redimido, Ele habita no coração do seu povo. A sua presença está no meio dos seus filhos e das suas filhas redimidos. Mas nós temos aqui uma responsabilidade muito séria. A pergunta é: como nós estamos cuidando do nosso templo pessoal? O apóstolo Paulo falou que nós somos o santuário do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso templo pessoal. Isso significa que nós precisamos fugir da imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela corrompe o templo de Deus, o santuário do Espírito Santo. Meu irmão, fuja da imoralidade sexual. Fuja desses sites proibidos. Fuja, lute, não se renda, não se acomode no pecado. Ele colocou o Espírito Santo em você para que você possa viver como um filho de Deus, como redimido por Cristo, e para você continuar lutando contra o pecado. Não se renda ao pecado, mas lute contra ele no poder do Espírito Santo.
porque Ele morreu e pagou um preço muito alto para que você viva na sujeira, para que a gente se renda ao pecado, a viver na imoralidade, nessa sujeira desse mundo. O sangue de Cristo é muito precioso e Ele está sobre nós. Nós somos chamados a edificar nossos irmãos em Cristo, fortalecendo a fé uns dos outros. Nós precisamos entender que nós temos um privilégio em Cristo Jesus, de edificar os nossos irmãos, de encorajar os nossos irmãos. Ele não chamou você para criar confusão na igreja, Ele não chamou você para destruir aquilo que Ele construiu, aquilo que Ele edificou com o seu sangue. Cuidado com o que você anda dizendo na igreja, cuidado com o que você diz para o seu irmão, cuidado com o que você diz para a sua irmã, cuidado porque a sua boca ela precisa ser uma fonte de bênção, uma fonte de edificação. Nós somos chamados para edificar a igreja de Cristo. Portanto, há algo muito sério aqui. Se você estiver lutando contra a igreja de Cristo, Cristo irá lutar contra você. Qualquer dano, qualquer mal que você fizer para a igreja, você estará comprando uma briga com o Senhor da igreja. Tome cuidado com o que você fala na igreja. Tome cuidado como você se comporta com a igreja. Cuidado com o seu temperamento. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com o que sai da sua boca. Nós somos exortados que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente para edificação. Nós não podemos negligenciar a nossa comunhão. O escritor da carta aos Hebreus, ele exorta os crentes que estavam apostatando, estavam com medo da perseguição, passando por dificuldades, por lutas, e com medo de serem mortos, perseguidos, eles começaram a voltar para o judaísmo. E o escritor aos Hebreus diz para eles: não façam isso, isso é um contrassenso. Voltar para lá é o mesmo que voltar para algo que descontinuou, não faz mais sentido. Aquele templo, ele foi descontinuado, ele fazia um propósito, ele tinha um propósito temporário, ele se cumpre com a morte e ressurreição de Cristo. Nós hoje somos o templo de Deus, e nós precisamos valorizar isso. A palavra de Deus nos exorta a não deixar de congregar como é costume de alguns, mas nós somos encorajados a estimular mutuamente os nossos irmãos a uma vida de fidelidade, a uma vida de compromisso com a causa de Cristo, com a causa do Evangelho, com a comunhão com os santos, pois o dia do Senhor se aproxima. Cristo está às portas, meu irmão. Cristo está à porta, minhas irmãs. Ele vai voltar e Ele promete nos levar sãos e salvos para viver em um lugar onde tudo isso será consumado e nós não viveremos mais um lugar como esse para nos reunir como igreja. O próprio Deus vai habitar para sempre com o seu povo. São promessas benditas, promessas eternas, e nós precisamos priorizá-las. Isso é viver o reino de Deus, isso é priorizar o projeto de Deus, isso é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não olhar apenas para os nossos interesses, mas cuidar também dos interesses de outros. O apóstolo Paulo falou isso em uma carta, promovendo a unidade da igreja. Nós não fomos chamados para dividir, nós fomos chamados para somar, para multiplicar esforços, nós fomos chamados para ser agentes da unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos lutar e neutralizar tudo aquilo que divide a igreja, tudo aquilo que danifica a igreja, que compromete a saúde, o avanço, a edificação da igreja de Cristo. Ele diz isso: nós não podemos colocar os nossos interesses pessoais acima dos interesses de Deus. O apóstolo Paulo, quando diz isso aqui, ele fala num contexto em que ele diz: deve haver um sentimento em vocês como houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, e deu a sua vida. Ele morreu, e a morte dele foi a morte de cruz, a pior morte de todas. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados para servir a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja que Ele mesmo comprou com seu sangue. Nós precisamos ter a disposição para servir os nossos irmãos, para servir os nossos irmãos. Nós não somos reis, não somos rainhas nesse governo, nesse reino. Deus, Cristo, Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são soberanos. E nós precisamos nos render ao senhorio de Cristo. Portanto, para concluir, assim como Deus chamou aquele povo de volta para reconstruir o templo, advertindo, exortando e consolando os remanescentes, hoje Ele nos chama a priorizar o seu reino e a sua justiça para a glória do nome de Jesus. Amém?
Se você tem frequentado apenas a nossa igreja como frequentador, como simpatizante, eu amo o Evangelho, eu não sou crente ainda, eu sou amigo dos crentes, eu gosto da igreja. Deus está chamando você a render a sua vida a Jesus hoje, porque a igreja não é esse espaço aqui, a igreja é formada pelos santos, pelos redimidos, por aqueles que Ele conquistou na cruz, por aqueles que Ele salvou na cruz, são aqueles que é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Se você quer ter o Espírito Santo, se você quer ser convertido, transformado, então hoje você precisa confessar a Jesus como seu Senhor. E aí sim, você vai sair daqui hoje redimido, você vai sair daqui com o Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo vai guiar você para a edificação da igreja de Deus, para ser uma bênção na igreja de Deus, para ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus, para a glória do nome de Jesus e para o avanço do seu reino nesse mundo e nessa terra. Amém? Não saia daqui hoje disperso. E se você está desanimado, meu irmão, se você está desanimada, minha irmã, se você está desanimado com a caminhada, Deus está chamando você a avivar o dom que Ele te deu, Ele está chamando você a recomeçar a sua caminhada, de onde você parou. Lembra-te de onde você caiu e se arrependa e recomece a sua caminhada, porque Deus é perdoador, Ele é misericordioso, a bênção de Cristo está sobre você, basta apenas você recomeçar, basta apenas você retomar a sua jornada na sua caminhada cristã, e Cristo há de usar você para a glória do nome de Deus. Não saia daqui acomodado, não saia daqui negligenciando esse chamado, essa exortação, esse confronto, essa advertência. Deus está chamando você porque Ele é o Deus Consolador. Não temas, eu estou contigo. Haja o que houver, venha o que vier. Se você estiver passando por dificuldade, meu irmão, está passando por oposições, Ele está dizendo para você, eu estou contigo, minha presença está com você, eu sou contigo, eu não vou te abandonar. Você pode encarar a obra de Deus, o sucesso dessa obra é garantido, somente porque Ele está com você. Então não se renda, e saia daqui hoje abençoado pela palavra de Deus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque, apesar da nossa negligência, apesar da nossa rebeldia, apesar das nossas falhas, da nossa teimosia, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor não deixa a gente se acomodar nos nossos pecados. É o Senhor que levanta, é o Senhor que ministra a Tua palavra, é o Senhor que nos exorta, é o Senhor que toma providências, é o Senhor pela Tua graça, inclinando o nosso coração de volta para o Senhor, é o Senhor pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, que muda o estado do nosso coração, as inclinações do nosso coração, e eu te louvo por isso, Senhor, porque nós somos o Teu povo, nós somos os redimidos, nós somos os eleitos. Obrigado, Senhor, pelas lições que nós podemos aprender no livro do profeta Ageu, Senhor, e possamos sair daqui hoje colocando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, que os nossos recursos, a nossa energia, o nosso tempo sejam usados para a Tua glória, Senhor, que sejamos responsáveis por administrar muito bem cada área, cada setor da nossa vida, sem negligenciar o Teu reino, sem colocar os nossos planos e os nossos projetos acima dos Teus planos e dos Teus interesses eternos, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos ter uma semana ministrada pelo Espírito Santo, recebendo o Teu consolo, recebendo a Tua palavra, recebendo a Tua direção, recebendo, ó Deus, a Tua ministração e sendo edificados, Senhor, como povo redimido, como povo eleito, como povo amado, como santuário do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos livres, ó Deus, livres da imoralidade sexual, de todo pecado, Senhor, das tentações. Ajuda, Senhor, o Teu povo a vencer as tentações, as ofertas de Satanás, Senhor, a resistir, ó Deus, às suas tentações e a fugir do pecado. A Tua palavra nos ensina a resistir o diabo, mas ela também nos encoraja a fugir do pecado, Senhor. Então nos ajude, e nos ajude sempre, Senhor, sempre
a vivermos na perspectiva da eternidade, porque nós um dia estaremos contigo, Senhor. Os nossos dias estão contados, o Senhor está às portas, em breve o Senhor virá, logo, logo o Senhor voltará para nos buscar, e estaremos contigo para sempre, onde haverá alegria eterna, não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, porque o Senhor habitará conosco, aleluia, glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa agora a volta da nossa casa, Senhor. Que o Senhor possa nos proteger, nos levar em paz, em segurança, nos dando uma semana abençoada. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Mas antes de ir embora, não saia sem antes falar com seu irmão, com sua irmã, né? De ter comunhão. Bom?